Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de geografia, tá bom? Para nossa provinha de amanhã. Vamos começar falando da América do Sul. Brasil e América do Sul. A gente já sabe que a América do Sul tem quantos países? 13. Muito bem. E o maior país da América do Sul é quem? O Brasil, isso mesmo. Porém, nem todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Apenas 2 não fazem fronteiras, tá? Não fazem fronteira com o Brasil, que são Chile e Equador. Então, Chile e Equador não faz fronteira com o Brasil. O resto, todo mundo faz, tá bom? No Brasil, nós temos os pontos extremos, tá? Pontos extremos são os pontos, né, onde, tem o norte, sul, leste e oeste. São os pontos mais altos, digamos assim, de cada ponto. Aqui, no norte, vou botar assim, norte, é lá no estado de Roraima, tá? É a Serra do Caburaí, tá bom? Você botar só o Caburaí. Vamos ficar, Caburaí. Lá em Roraima, Serra do Caburaí. No leste é a Paraíba, tá? Ponta Seixas é o nome do ponto extremo. No sul, lá no Rio Grande do Sul, é o Arroio Chuí. E no oeste, no Acre, é a Serra da Contamana. Esses nomes são muito importantes. Então, os pontos extremos do Brasil: Roraima, Rio Grande do Sul, Paraíba e Acre. Lá em Roraima é a Serra do Caburaí. No oeste, lá no Acre, Serra da Contamana. No Rio Grande do Sul, lá no sul, Arroio Chuí. E na Paraíba, Ponta Seixas. Então façam esse desenho no caderno, tá bom? Para não esquecer os pontos extremos do Brasil. Continuando falando da América do Sul, a gente vai falar sobre as bacias hidrográficas, que tem 3, né? A bacia amazônica, a bacia do Prata e a bacia do Rio São Francisco, que essa aqui fica totalmente no território brasileiro. Então não esqueçam das 3 bacias da América do Sul: Bacia Amazônica, Bacia do Prata e Bacia do Rio São Francisco, tá bom? Então, agora nós vamos para os mapas, que nós falamos sobre ele, tudo revisão. Os mapas, nós vimos que tem 4 tipos de mapas: o mapa político, o mapa econômico, o mapa físico e o demográfico. O mapa político é aquele mapa quando fala sobre a divisão dos estados, dos municípios, sobre os países, é o mapa político. O mapa econômico é quando mostra algum produto, tá bom? Que dá dinheiro, economia, tá? Quantidade de leite, a quantidade de ouro que foi extraído. Então, toda vez que falar de algo que dá dinheiro, a gente vai falar que é econômico. O físico, ele vai falar de coisas da natureza. Pode falar sobre o relevo, pode falar sobre o clima, pode falar sobre a vegetação de um lugar. Então, o físico sempre vai estar relacionado com coisas da natureza. E o demográfico é quando fala sobre a densidade demográfica, a quantidade de pessoas, tá? Que moram, que vivem em determinada região. Então, os mapas são bem diferentes, dá pra gente ir, classificando bem devagar. Então, político
econômico, físico e demográfico. Nos mapas, a gente sempre vai encontrar a rosa dos ventos, não é? O que a rosa dos ventos nos mostra? Os pontos cardeais e colaterais. Elas indicam os pontos cardeais e os colaterais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. E agora, quais são os pontos colaterais? Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Tá bom? Então, esses aqui, ó. Cadê minha caneta vermelha? Tá aqui, ó. Esses aqui são os colaterais. E esses, os cardeais. Então, a rosa dos ventos indica os pontos cardeais e colaterais. Que mais? Temos também nos mapas os títulos, né? A legenda que indica para você ver direitinho, por exemplo, se a região sul estiver pintada de azul, lá no quadradinho vai estar lá um quadradinho azul e do lado região sul. Ele serve para te ajudar a ler os mapas, tá bom? As legendas. E que mais? Basicamente é bem pequenininho a folha dos mapas, né? O mais importante a gente está falando só as coisas mais importantes. E então agora a gente vai para a folhinha da divisão política, que é aquela que tem muitos nomes, né? Nome das regiões todas. Então, o nosso Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos ver se eu consigo desenhar o mapa do Brasil. Sim. Vem pra cá. Mais ou menos assim. Aí tem aqui a divisão daqui. Aqui divide assim. Aqui assim. E vamos dividir. Pronto. Mais ou menos isso. Então, aqui é o norte. Aqui é o nordeste. Ó, norte. Nordeste. Centro-oeste. Sudeste. E aqui o sul. Tá bom? Então não esqueçam essa divisão. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. No Norte nós temos 7 estados. No Nordeste, 9. No Centro-Oeste, 3, mais um Distrito Federal. No Sudeste, 4 e no Sul, 3. Outra coisa também que não podemos nos esquecer, tá bom? Região Sul. Quais são os estados da região Sul? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não é mesmo? Então, é o PR, né, ó. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todo mundo do Sul. Quem é do Sudeste? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Estamos botando as siglas. Do Nordeste, vamos lá. Bahia, Alagoas, Sergipe, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Faltei alguém? 3, 6, 9. Foi 9. E do Norte?
São 7. Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, Amazonas, Pará. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. Quem é? Acre tá aqui, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Pará e Pará. Tem um aqui, Amapá. Pronto, lembramos. AP, Amapá. Então são 7. Então essas são as siglas do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, tá bom? Então, lembrem as siglas e faça a correlação com os nomes, tá bom? Vamos ver. Nós estudamos as capitais também. Vamos ver se a gente fala as capitais? Paraná, Curitiba. Santa Catarina, Florianópolis. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Rio de Janeiro. São Paulo. Minas Gerais, Belo Horizonte. Espírito Santo, Vitória. Bahia, Salvador. Sergipe, Aracaju. Alagoas, Maceió. Pernambuco, Recife. Aí, tá me dando branco. Pernambuco, Recife. Paraíba, João Pessoa. Rio Grande do Norte, Natal. Ceará, Fortaleza. Piauí, Teresina. Maranhão, São Luís. Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Goiás, Goiânia. Amapá, Macapá. Pará, Belém. Amazonas, Manaus. Tocantins, Palmas. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. E Acre, Rio Branco. Então, falamos aí todas as capitais de todas as regiões, tá bom? Então, a gente fica por aqui na nossa revisão de geografia. Falamos sobre a América do Sul, sobre os mapas, sobre as regiões brasileiras. Então, revise o vídeo, estude bem devagar. Na hora de fazer a prova, não tenha pressa, né? Tenha muita calma. Não tenha, você tem 1 hora para terminar. Não, você pode ficar até de noite, tá bom? O que eu quero é que você faça com calma para tirar uma nota boa, tá bom? E qualquer coisa, a gente vai tirar as dúvidas ao vivo. Anote as dúvidas que a gente vai tirar todas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês.